Então hoje o Vazio Personalidades vai ser diferente. Aqui então tivemos acesso a um conteúdo com uma ilustre personalidade da vida cultural portuguesa, Paulo Pedro Gonçalves. Ou seja, fizemos uma entrevista online, tá? Onde o Paulo estava em Inglaterra e perante o fuso horário tivemos um espaço na agenda dele para que de alguma forma se desse um testemunho de grande valor para nós da nossa geração do rock português. Pertencente inicialmente a uma banda de punk, tá? Estamos a falar dos anos de 77, perto de 80 formaram uma banda que de alguma forma revolucionou a perspectiva da música moderna portuguesa e do rock em Portugal, formando o grupo Heróis do Mar. Ao formar Heróis do Mar houve uma revolução na mentalidade, do ritmo, da frequência do som, que de alguma forma eles instituíram e tiveram que mudar muitas situações. Por casualidade, houve uma visualização de um jornal francês que de alguma forma os puxou para lá para fora. Se fizeram shows em concertos, como nós dizemos em Portugal, em França, depois em Inglaterra e depois devido a esse valor a nível internacional, realmente houve uma valorização personalizada de Portugal para que tivessem esse conteúdo de valor dentro. Mas lá está, é uma história onde o Paulo Pedro Gonçalves, um dos responsáveis da formação desses diversos grupos e na última vez, da última criação que ele fez foi do LX90, um grupo de música de improviso, rock, new wave, da atualidade, tá? Ele está em Inglaterra e cedeu-nos então esse espaço para contar a história desde a origem das veias de música punk, depois para o rock português e a sua revolução e a sua participação importante nesse palco, depois para a formação do LX90 e a migração dele para a Inglaterra, onde o grupo mudou de nome e ele também aproveitou e abriu uma loja de roupa, de estilo de roupa personalizada, onde entre várias aventuras se cruzou com David Bowie. Então essas e outras histórias ele contou numa live que nos cedeu através do Instagram e através de uma pequena edição iremos separar essa entrevista devido à sua duração, tá? Em duas partes, ok? Faremos então a primeira parte e na segunda parte teremos a conclusão aqui no Uvas e Personalidades dessa grande personalidade que de alguma forma, na nossa geração, deu uma reviravolta e, como nós costumamos dizer em Portugal, abanou a barraca para que nós ouvíssemos o rock e um som e uma frequência bem diferente nos anos 80. Então, assim sendo, acompanhem lá então a primeira parte da entrevista que nós fizemos com Paulo Pedro Gonçalves. Acompanhem lá. A live aqui do Uvas e Personalidades. Hoje temos um privilégio bem diferenciado, onde iremos falar com um dos nossos heróis da adolescência, tá? Do rock e do punk português. Iremos falar com Paulo Pedro Gonçalves. Então é assim, um dos fundadores, junto com Pedro Aires Magalhães, do Heróis do Mar, tá? E posteriormente uma banda que se formou inicialmente nos anos 77 com uma banda portuguesa de punk, ok? Posteriormente com o Pedro Aires Magalhães fundou o Heróis do Mar e em conjunto, lá está, com o Rui Paragal, da Cunha, fundou os LX90 e editando o álbum Uma Revolução por Minuto. Aquilo que vos aconselho, de alguma forma, a seguirem nas redes sociais, exatamente como foi essa evolução de um herói para do nosso rock português, e passou do punk para o rock, para o dançante e depois para o new wave. De momento está em Londres, por isso é que nós estamos a questão do fuso horário diferenciado, tá? Exatamente, para que seja acessível ao Paulo Pedro Gonçalves aceder a esta live para connosco, para que de alguma forma nós possamos convidá-lo, tá? A falar um pouco na live do Uvas e Personalidades. Estamos um pouco, assim, não é todos os dias que nós recebemos alguém de destaque, tá? 90, Paulo Pedro Gonçalves, para que nos dê um bocadinho cheirinho de quem é esse grande senhor que fundou os LX90, os Heróis do Mar e também as bandas punk anteriores, que foi um diferencial no rock português. Vamos então convidar o Paulo. Vamos lá ver, vamos fazer então o devido convite para que talvez, a ver se o Paulo tem disponibilidade então. Temos então que tomar em consideração a disponibilidade do Paulo, tá? E a questão
dos horários, tá? Vamos ver se de alguma forma conseguimos. Vamos ver. Tem em consideração o fuso horário, tá? Temos em consideração o fuso horário. Estamos a fazer então o convite para o Paulo. Como eu estava a comentar, é assim, um dos nossos heróis, tá? Um dos nossos heróis, do rock português, tá? Há várias histórias que nós temos e foi compartilhado em entrevistas e reportagens posteriores nas mais diversas estruturas de comunicação social em Portugal. Aí vai-se saber cá fora, lógico, que muitas vezes foi uma revolução, digamos assim, do som, em que houve uma situação que eles atuaram ao vivo pela primeira vez e também houve aquela perspectiva deles, tá? Do Pedro Aires Magalhães, do Paulo Pedro Gonçalves e também do Rui Pregal, em se notar que realmente nós não sabíamos dançar porque havia uma, 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 uma consciência totalmente diferenciada até entrar o som dos Heróis do Mar. Então vamos então fazer novamente o convite. Vamos ver se ele consegue entrar. E como estava a comentar, é assim, é um herói para nós, está a ter uma mente destas muito à frente do seu tempo, quando criou então inicialmente o grupos punk, ST, depois fazer os Heróis do Mar e depois o LX90. Paulo, não sei se já estás. Já, cá estou. Ok, não te estou a ver. Não sei porquê. Aí, Não é ver. deixa-me só ver aqui. Às vezes pode ser do sinal, mas deixa ver se não há interferência. Deixa eu ver. Ok. Eu tenho o PC aqui de suporte. Já estás a ouvir. Paulo, muito obrigado. Está um privilégio. Estava a fazer a introdução para aí a dizer aqueles que nos vão ver posteriormente, exatamente dos mais diversos fusos horários, ter o privilégio de um herói para nós. Tá? Eu frisei há pouco a questão de uma letra da canção dos In Loco, a dizer que já não há heróis. Eu vou desacreditar essa máxima, a dizer que para nós, Paulo Pedro Gonçalves, foi um dos heróis para nós de uma geração em que, lá está, tinha que fazer algum estrago e as influências trouxe de Londres e depois, como tu disseste numa entrevista, ficaste em Portugal e ajudaste, de alguma forma, a abanar a barraca, desculpa o termo, numa geração que precisava do vosso som para fazer uma coisa diferente. Falei de um pormenor da primeira vez que vocês atuaram na televisão, que vocês sentiram um feedback estranho porque nós não sabíamos dançar um som totalmente novo que vocês estavam a lançar em Portugal. E lá está, já não há heróis, existem heróis, tá? E o Uvas e Personalidades, o objetivo é valorizar então esses heróis que, de alguma forma, e personalidades e empresários que, de alguma forma, fizeram um diferencial. Paulo, uma vez mais, muito obrigado por teres entrado, ter cedido em um tempinho para mim, tá? Para, de alguma forma, valorizar a tua pessoa e tudo o que tu criaste. Então, é assim, inicialmente eu queria te perguntar, para quem não te conhece, que é muito difícil, tá? Conta-nos então quem é Paulo Pedro Gonçalves. Quem é? Quem é? Nem eu sei, quanto mais agora estar a dizer aos outros, mas desde miúdo, portanto, os meus pais, na altura do fascismo em Portugal, emigraram para o Canadá e eu vivi no Canadá desde os. Portanto, cheguei no dia 1 de janeiro e fiz 3 anos no dia 22 de fevereiro, portanto, e andei lá, entre lá e Portugal, porque de vez em quando os meus pais enviavam-me para um colégio interno por uma razão ou por outra, mas tive a maior parte da minha juventude no Canadá, onde o meu pai era presidente de um clube português, que era o primeiro, chamava-se First Canadian Portuguese Club, em Toronto, onde ele introduziu a escola de música portuguesa, a escola de dança folclórica portuguesa, escola de ensino da língua portuguesa, trazia artistas, e eu desde pequeno sempre tive uma paixão por música e estive lá uma altura na escola no Canadá, portanto a escola tinha aulas de música e eu aprendi violino. Depois eu passei ao acordeão porque o meu pai não queria que eu fosse músico rock. E então tive que aprender o acordeão, e passei pelo piano, mas sempre a querer uma guitarra, até que finalmente, aos 14 anos, tive uma guitarra e comecei a fazer bandas. Tive uma banda em Portugal, que foi a primeira banda onde eu ganhei dinheiro
estava num colégio interno em Viseu, a banda chamava-se Elemento, e tocámos na Feira de São Mateus. Depois voltei para o Canadá, depois voltei outra vez para Portugal e tive uma banda em Lisboa, que era o Software, com 2 irmãos, e onde eu conheci o Carlos Maria. Mais tarde veio a ser o teclista dos Heróis do Mar. Nessa altura ainda estávamos antes do 25 de Abril, todos com medo, menos eu, que tinha passaporte canadiano, de irem para a guerra colonial. Eles fugiram para Londres e eu voltei para o Canadá. Quando eu acabei o liceu no Canadá, decidi que ia para Londres ser músico. Eles já lá estavam, um dos irmãos estava já estabelecido, estava a tocar no musical Hair, em Londres. Mas deu-se o 25 de Abril e eles voltaram para Portugal e eu comprei bilhete para ir para Portugal, mas depois para ir para Londres, para continuar a minha carreira musical sem eles. Entretanto, Portugal, em 74, depois da Revolução, era um sítio incrível, tudo a acontecer, e acabei por ficar lá. Acabei por ficar em Lisboa, e pouco tempo depois deu-se o punk. Aí 2 anos depois, em 76, deu-se o punk. Então organizei a primeira banda punk, com o Pedro Aires Magalhães, que faz parte dos Heróis do Mar e mais tarde dos Madre Deus. Tínhamos uma banda punk, depois essa banda punk durou pouco tempo, durou bem 1 ano, depois fizemos uma banda New Wave, que era o Corpo Diplomático, que chegou a gravar para uma editora chamada Nova, nós nunca vimos um tostão dessa edição, mas que foi uma pedra já no chão, que já a banda punk tinha sido, porque não havia, nós estávamos pós-revolução, os hippies não tinham acontecido em Portugal realmente, havia meia dúzia de pessoas, de repente houve um movimento muito para a esquerda e muito de hippies e o punk, embora pudesse aliar-se a isso, era uma coisa completamente diferente e uma coisa mais agressiva, mais urbana. Portanto, depois o Corpo Diplomático também, não havia sítios para tocar em Lisboa, quase, não era? Nós éramos convidados. Às vezes invadíamos palcos onde outras bandas estavam a tocar, pedíamos para tocar. Acabámos por fazer a primeira parte dos Tubes, na altura do Corpo Diplomático, e depois o Corpo Diplomático acabou. Quando acabou o Corpo Diplomático, começámos a pensar num projeto novo. Portanto, eu com a minha vida de imigrante, e o Pedro Aires, que tinha estado no colégio militar e era uma pessoa que se interessava pela história de Portugal, acabámos por ter a ideia de fazer uma coisa que fosse nacional, que tivesse, porque naquela altura ouvia-se muita música não portuguesa, muita música do Brasil, muita coisa, a música portuguesa que se ouvia ou era nacional patriotismo ou música de intervenção, não é? Que havia meia dúzia de artistas, mas a maior parte era rock estrangeiro e nós então decidimos fazer uma coisa que fosse conteúdo português. Naquela altura houve um boom, não é? Estava a ver pessoas como o Rui Veloso, o GNR, já havia começar a ver umas bandas, mas nós éramos completamente diferentes do resto, porque nós falávamos, para além da imagem, tínhamos uma imagem muito forte, muito, que se pode dizer nacionalista. Tínhamos também música com uma letra e uma maneira de estar em palco, tudo que era muito nacionalista, que na altura foi confundida com ser neonazi fascista, não é? O que, por um lado, assustou-nos, porque quase todos, acho que todos nós éramos, de certo modo, da esquerda, mas, por outro lado, fez-nos famosos muito depressa. De repente, nós, toda a gente sabia quem eram os Heróis do Mar. E passámos por uma data de coisas, desde ir ao Porto à televisão e dizerem, a gente usava bandeiras em palco, mas que eram bandeiras que eram flor de lis e leões e coisas do género, que não podíamos usar aqueles símbolos nazis na televisão, sei lá, houve tanta coisa, puseram-nos, íamos à rádio, punham papéis colados nos vidros da rádio, chamando-nos nazis e fascistas, recebemos, como é que se diz, eu vivo em Inglaterra há muito tempo agora, portanto o meu português está um bocado ferrugento, mas ameaças à nossa vida, sei lá, levou muito tempo a nós tentarmos fazer as pessoas perceber que nós não éramos da direita, mas sim nacionalistas.
E que queríamos, sei lá, projetar uma poesia e lírico romântico da nossa história. Não temos que pensar que a seguir ao 25 de Abril, Portugal de ser nacionalista era um pecado, não é? A Amália era fascista, todos eram fascistas, tudo que veio antes era fascista. Portanto, os descobrimentos eram fascistas, o Camões era fascista, era tudo fascista. E, portanto, realmente nós, quer dizer, foi um bocado, chocou muita gente, mas tivemos a sorte, na altura, com um grupo de revistas internacionais, francesas e europeias, portanto, a CERN, a FACE, a Inglaterra, a Bell na França e já não me lembro uma espanhola, fizeram, como era a Europa e o princípio da comunidade europeia, decidiram dar uma volta pela Europa toda e descobrir as coisas mais interessantes culturalmente daquela altura, desde música, escritores, a pintura, cinema, etc. E a Actuel chegou a Portugal e falámos nos Heróis do Mar. Então, tínhamos dado 2 concertos e íamos dar o nosso terceiro concerto em Leiria. O jornalista da Actuel foi a Leiria, viemos tocar, ficou fascinado e fomos a capa numa revista de esquerda, que era a Actuel, em França. Fomos convidados para a França, à festa da Actuel, começámos a ter uma certa saída em França. Depois disso, também tivemos a coisa de nós saímos muito à noite. Portanto, Lisboa estava a começar a ter uma vida noturna que não tinha tido antes, tirando as casas de passe ou no Bairro Alto ou no Castré, mas começou a aparecer uma data de coisas em todo lado para sair à noite. E nós íamos aos clubes gays, aos clubes straights, com música para dançar. E nós estávamos numa sala de ensaio quando apareceu o nosso AR da Poligrama a dizer que vocês têm uma imagem de fascistas, precisam mudar de som, fazer qualquer coisa que as pessoas esqueçam o vosso passado, não sei o que lá. E nós, na brincadeira, escrevemos uma canção que é o Amor, que é o primeiro disco de platina em Portugal e que foi uma coisa que tocou e continua a tocar em Portugal e que nos projetou então assim a um nível também internacional. Fizemos a primeira parte dos Roxy Music e do King Crimson em Portugal e em França e vendemos discos em vários sítios. Por acaso não vendemos no Brasil porque eles diziam que não percebiam o que nós dizíamos. Bem tentámos, mas eles diziam que não percebiam português. Portanto, não sei porquê. E assim foi, depois continuamos. O problema do que é que aconteceu aos Heróis do Mar? Os Heróis do Mar, como Portugal, para já quando nós andámos em Portugal no princípio, nós tínhamos uns visuais, umas luzes e umas coisas que naquela altura não existiam. À frente, além, muito à frente, por isso que é assim, uma das próximas perguntas que eu ia fazer a ti é assim, com toda essa influência que tu tiveste na cultura do rock português, tá? Tu e o grupo por inteiro, vocês eram muito mais à frente, ou seja, sendo muito mais à frente, através do visual e vocês a falarem da história, de alguma forma compensou essa visão. Então, ou seja, tu consideras um visionário nesse sentido? Sim, eu acho que sim, eu acho que todos nós, dentro da banda, para já o baterista era que veio, que acabou por tocar, fazer parte da banda, vinha de um grupo que era o Stantra, que era uma banda prog rock, no género do Genesis e do Yes. Portanto, ele já estava muito ligado a uma coisa visual em palco, de palco. Eu também sempre tive uma afinidade com a moda e com roupa. E depois, portanto, conseguimos juntar essas coisas todas, um bocado o som que nós estávamos a tentar, usámos influências africanas, porque não é, fazia parte da nossa história. Usámos na nossa música, usámos fardas, porque éramos os heróis do mar, portanto tínhamos uma farda, e íamos variando de fardas conforme o disco que saía. Usávamos os símbolos daquela altura, cruzes de Cristo, coisas do género. Tínhamos uma cruz de Cristo
enorme em madeira com uma rede que me deitava umas luzes a certa altura no espetáculo, não sei o quê. Nós íamos para a estrada com isto tudo, com fumos, com tambores, com uma data de coisa. E claro que chegávamos a certas terras, naquela altura, estamos a falar de 83, não é? Uhum. 83, às vezes tínhamos que esperar que a televisão acabasse, a televisão acabava à meia-noite, para poder tocar, porque não havia eletricidade na terra que É chegasse verdade. para televisões e para nós. Portanto, nós andámos a abrir caminho e para as bandas todas que vieram depois de nós, nesse sentido de criar condições de espetáculo. Outra coisa que não havia em Portugal realmente era empresários à altura nós, do que nós queríamos, como grupo e do que nós precisávamos. E foi um bocado desgastante. E acho que um dos problemas dos Heróis do Mar não terem continuado foi que não conseguimos sair de Portugal, porque se tivéssemos saído de Portugal, tínhamos expandido, tínhamos continuado a poder ir e criar música nova. Agora, como cantávamos em português naquela altura, se calhar agora é mais fácil, mas naquela altura não havia grande interesse em bandas a cantarem em português. Não é? É, Portanto, vocês fizeram uma experiência com o Maxi Single, pondo o amor, não é, em inglês. Vocês fizeram essa experiência, correto? E depois da sequência também há uma imagem icónica, tá? Que esta vai perdurar para ad eternum, tá? É a vossa foto, aquela captação de imagem, junto ao túmulo de Camões, naquela posição. Acho que a autoria da fotografia foi tua. não, não, a fotografia é do Paulo Muselino, Ah, ok. com um fotógrafo português muito bom por acaso, que fez a capa do Amor também, que é a capa do Amor, capa de trás, que é a capa com. Estamos todos com umas capas vermelhas, assim no Uhum. monte. E depois fizemos um vídeo que foi dos Jerónimos, agora não se pode, porque agora é só turistas, mas naquela altura podia-se. Agora há filas para entrar nos Jerónimos, Ah, mas naquela altura não havia nada. E então, sim, fomos lá com a televisão fazer um vídeo. E isso também era uma coisa que não existia, não havia companhias a fazer vídeos. Se querias um vídeo, ias à televisão, a RTP1 tinha um programa de rock e fazia um vídeo para as canções que estavam no top, não é? Ou para outra canção que achassem mais interessante também. Mas não havia nada. Portugal era uma coisa. Tinha vivido 50 anos de fascismo, não é? Em que quase era tudo proibido, a calça de gangue era proibida, a Coca-Cola era proibida. é verdade. Para, não é? Para ter um isqueiro era preciso uma licença, 3 pessoas não se podiam reunir na rua. Aquilo era um terror, não é? Mesmo assim, muito fizemos nós na altura em que não se podia fazer nada. Não, mas é facto, assim, E, quando eu mencionei o teu nome, assim, quando estávamos a fazer as primeiras apresentações, na hora tu falaste assim, não será só Heróis do Mar, mas será a LX90. Mas acho que num todo, tá? Tu, o Peirais Magalhães, o Rio Paragal, ou seja, vocês tinham um bichinho dentro de vocês que vocês não pertenciam ao aquário, tá? Assim, é que geralmente nós que somos fora do contexto, somos uns motivadores e vocês abriram caminho para muitas bandas após isso, correto? Ou seja, eu ouvia-vos a vocês, eu vou-te contar um pequeno episódio, quando vocês fiz um trabalho na preparatória de perfis e escrevi a letra do fado completa. E a professora ficou a olhar para aquilo e disse: o que é isto? Isto é Heróis do Mar. E ela ficou assim a olhar para mim e dizer: essas são episódios de alguma forma. As vossas letras e as vossas influências eram motivacionais para que de alguma forma se mexesse algo, entende? sim. E ainda agora há um colégio, o Pedro Ais é que manda de vez em quando, que faz um teatro dos descobrimentos toda à volta da nossa música e usa a nossa música para o colégio. Os miúdos vêm com capa, com roupa, com a cruz de Cristo e dizem um bocado de Camões, dizem um bocado disto, dizem um bocado de Pessoa e depois a música é dos Heróis do Mar e tem uma banda e tocam e não sei o que, é incrível. E eu acho que mesmo a conversa política na altura, a partir dos anos 80, mudou por causa de nós, porque antigamente ninguém antes dos Heróis do Mar falava em Portugal como não sei o que, de repente, depois dos Uhum. Heróis do Mar, a ver os políticos de esquerda, direita, o que quer que seja, começar a falar no Portugal, não é? O PSD, o PS, começarem a falar em Portugal de uma forma que acho que fomos nós que introduzimos, não é? É Sem mesmo dúvida. aqueles programas horríveis, tipo Júlio Isidro, não eram horríveis, coitado, Júlio Isidro era um homem fantástico, apoiava os músicos, mas os programas em si, algumas das coisas nos programas eram horríveis, mas de repente tu começas a ver o homem do cesto de Bragança a fazer cestos e o
não sei o que, ia haver assim uma viragem para Portugal que não havia. Portugal as pessoas tinham vergonha de serem portugueses e tudo que vinha de fora era melhor do que nós, não havia nada, não é? Ainda é um bocado assim. Ok, então vamos a mais uma curiosidade. Vamos falar do Zeppelin. Ok, mas o Zeppelin era um dirigível, mas por curiosidade, será que ele passou aqui no sul do Brasil, e nomeadamente em Paranaguá, em 1934? Um pulo na tecnologia das viagens aéreas do Zeppelin teria as dimensões exatas a do Titanic. Então vejam que era um Titanic a sobrevoar aqui o sul do Brasil. Sua presença em 1934 foi vista aqui em Paranaguá, como também em outras regiões do Brasil, ter uma viagem de luxo mediano, devido às suas dimensões e questões de transporte de passageiros. As acomodações eram meio medianas, mas tinham serviços de alta qualidade. Então é assim, uma das situações que nós sabemos é que a bebida que era servida a bordo, Schloss Ackenheim, então é assim, era um champanhe, tá, de uva Riesling, presume-se, que era servido a bordo. Schloss Ackenheim, presume-se que ainda existam rótulos a circular, mas safras mais atuais, mas é a questão de memorável, tá, como eu costumo dizer, que quando acharem o rótulo desse espumante, recordem-se, era o que era bebido a bordo do Zeppelin e também em 1934, quando a passagem dele aqui por Paranaguá, no sul do Brasil. Estas e outras curiosidades aqui no Uvas e Personalidades, no meu YouTube. Inscrevam-se, é gratuito, cliquem lá no sininho para receberem atualizações e já sabem. Nada que foi bebido antigamente não poderá ser bebido agora ou também ser bebido de uma forma mais à frente. Então, estas e outras histórias no meu YouTube, como já disse, sigam lá e até um próximo episódio. Meu nome é Simone Yubi, eu estou aqui na Tailândia, mas meu amigo João, aqui ó, deliciosamente, não perco um programa seu de uvas e personalidades. Sinto muita falta dos seus vinhos, das suas orientações. Então que bom que estou aqui e que recebo as suas orientações mesmo distante. Um beijo para o Brasil! Ok, no meio da natureza, no ponto de extensão, isto abana como o caraças, como devem ver, tá? E é assim, com esta oscilação toda, o que é que a gente pode dizer? É a afluência de espectadores que a gente está a ter na H-Play. 8.000 espectadores a verem o Up TV. Isto e uvas e personalidades e também o Além do Salto. Acompanhem lá. E esta, hein? Tchau, tchau.
Okay, let's go. Okay, let's go.